que concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria. Licença à gestante, à adotante e da licença paternidade. Será concedida licença à servidora gestante por 120 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. A licença poderá ter início no primeiro dia do 9º mês de gestação. Licença paternidade de 5 dias consecutivos. Licença por acidente em serviço. Remuneração integral. Sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa. Concessões, 1 dia para doação de sangue, 2 dias para se alistar como eleitor, 8 dias consecutivos em razão de casamento, falecimento do cônjuge, pais, filhos e irmãos. Horário especial ao estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário. Deverá ter compensação de horário. Horário especial também ao portador de deficiência. Penalidades, abandono de cargo por mais de 30 dias consecutivos. Inassiduidade habitual à falta ao serviço, sem causa justificada, por 60 dias, interpoladamente durante o período de 1 ano. Ação disciplinar, afastamento preventivo, até 60 dias, sem prejuízo da remuneração, prorrogado por igual prazo. Processo disciplinar, comissão composta de 3. Conclusão não excederá 60 dias, mais prorrogação por igual prazo. Revisão do processo. O ônus da prova cabe ao requerente. Prescreverá em os 5 anos puníveis com demissão, os 2 anos, quanto à suspensão, os 180 dias, quanto à advertência. Aposentadoria. Compulsoriamente aos 70 anos de idade, voluntariamente. Aos 35 anos de serviço, se homem, e aos 30 se mulher, com proventos integrais. Aos 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e 25 se professora, com proventos integrais. Aos 30 anos de serviço, se homem, e aos 25 se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo. Aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60 se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Doenças graves, contagiosas ou incuráveis, cardiopatia grave, Parkinson, AIDS. A servidora lactante terá direito a 1 hora de descanso, que poderá ser parcelada em 2 períodos. Ou obtiver guarda judicial de criança até 1 ano de idade, serão concedidos 90 dias de licença remunerada. No caso de adoção ou guarda judicial de criança com mais de 1 ano de idade, o prazo de que trata esse artigo será de 30 dias. Pensão por morte do servidor. Os dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao da respectiva remuneração ou provento, a partir da data do óbito. A pensão vitalícia é composta de cotas permanentes, que somente se extinguem ou revertem com a morte de seus beneficiários. A pensão temporária podem se extinguir ou reverter por motivo de morte, cessação de invalidez ou maioridade do beneficiário. Auxílio funeral é devido à família do servidor falecido na atividade ou aposentado, em valor equivalente a 1 mês da remuneração. Auxílio reclusão, 2/3 da remuneração, quando afastado por motivo de prisão, metade da remuneração durante o afastamento, em virtude de condenação. Agentes públicos. Agentes políticos, servidores públicos, militares e particulares em colaboração com o poder público, além de uma noção básica de cargo, emprego e função. Lei 8,429/92, art. 2/4, reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Agentes políticos, para Dair Louredo dos Santos, os agentes políticos são pessoas físicas titulares de cargos do primeiro escalão do governo que exercem funções políticas e constitucionais. Seu vínculo com o Estado não decorre de natureza profissional e sim política, sendo eles investidos em cargos, funções, mandatos ou comissões, por nomeação ou eleição, designação ou delegação, para executar as prerrogativas previstas na Constituição ou leis. Para Celso Antônio Bandeira de Mello, agentes políticos são os titulares dos cargos estruturais, a organização política do país,
isto é, são ocupantes dos cargos que compõem o arcabouço constitucional do Estado, portanto, o esquema fundamental do poder. Sua função é a de formadores da vontade superior do Estado. Na doutrina, não há uniformidade na conceituação de agentes políticos. Enquadram-se nessa categoria os chefes do poder executivo, sejam eles o presidente da República e seu vice, governadores e vice, prefeitos e vice e seus auxiliares imediatos, ministros e secretários de Estado e de municípios, os integrantes do Poder Legislativo, senadores, deputados e vereadores, os integrantes do Poder Judiciário, ministros, desembargadores e juízes, membros do Ministério Público, integrados por procuradores da República e da Justiça, promotores e curadores públicos, ocupantes dos tribunais de contas, os ministros e conselheiros, servidores públicos. São servidores públicos as pessoas físicas que prestam serviços ao Estado e às entidades da administração indireta com vínculo empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres públicos. Enquadram-se nessa categoria os servidores estatutários, os empregados públicos e os servidores temporários. Servidores estatutários estão sujeitos ao regime estatutário e ocupantes de cargos públicos. Empregados públicos são contratados e submetidos ao regime da legislação trabalhista, CLT, e ocupantes de emprego público. Servidores temporários são contratados por tempo determinado, em caráter excepcional, para atender eventual necessidade, urgência de interesse público, art. 37 e X da Constituição Federal. Estes exercem função pública sem que estejam vinculados a cargo ou emprego público. Veja adiante sobre cargo, emprego e função. Militares, artigo 142, os parênteses do 4 e 42 da Constituição Federal, são pessoas físicas que prestam serviços às Forças Armadas. Artigo 142 da CF, Marinha, Exército e Aeronáutica, os 3 do 4, e as polícias e corpos de bombeiros militares dos estados, Distrito Federal e dos territórios, artigo 42. Tem vínculo estatutário sujeito a regime jurídico próprio, mediante remuneração paga pelo Estado. As normas dos servidores públicos, o qual, antes da emenda Nando 4, 18, 98, os militares eram denominados de servidores públicos militares, somente serão aplicadas aos militares se tiverem previsão expressa nesse sentido. É regime estatutário, pois é estabelecido por lei, independentemente de contrato. Esse regime é definido por legislação própria para militares, que estabelecem normas de ingresso, estabilidade, prerrogativas, etc. Artigo 142, parêntese do 4x e 42, segundo 4 da Constituição Federal, particulares em colaboração com o poder público. Enquadram-se nesta categoria pessoas físicas que prestam serviços ao Estado, porém sem vínculo empregatício, com ou sem remuneração, podem ser delegação do poder público, como se dá com os empregados das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, os que exercem serviços notariais e de registro. Constituição Artigo Federal, 200, os leiloeiros e intérpretes públicos. Eles exercem função pública em seu próprio nome, sem vínculo empregatício, porém sob fiscalização do poder público. Sua remuneração não é paga pelo Estado, mas pelos terceiros usuários do serviço. Requisição, nomeação ou designação são fundamentais para o exercício de funções públicas relevantes. É o que se dá com os jurados, os convocados para prestação de serviço militar ou eleitoral, os comissários de menores, os integrantes de comissões, grupos de trabalho, etc., também não têm vínculo empregatício e, em geral, não recebem remuneração. Gestores de negócios são os que assumem espontaneamente determinada função pública em um momento emergencial, como enchentes, epidemia, desastre natural, etc. Cargo, emprego ou função. Os cargos são subdivididos em cargos públicos e cargos em comissão. As demais designações são únicas, mas há cargos públicos. Referem-se por ocupar cargos efetivos, na função a qual são concursados. Seus direitos e deveres são previstos em regime estatutário. Artigo 37, 2 CF. Sua nomeação e posse no cargo público se darão mediante concurso público. Segundo, cargos em comissão. São preenchidos por servidores nomeados e exonerados ad nutum, ou seja, independentemente de concurso público.
destinam-se a preencher cargos políticos de confiança e principalmente de atribuições de direção, chefia e assessoramento, artigo 37 VCF. Terceiro, empregos públicos. Caracterizam-se por ser ocupados por servidor público que adquire efetividade no quadro de servidores da administração e são regidos pela CLT, artigo A. 37. Segundo CF, sua nomeação e posse no emprego se darão mediante concurso público. Quarto, servidores temporários. São aqueles contratados por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Artigo 37, INAI-CF. Logo, notamos que seu contrato deve ser transitório e seus direitos e deveres são previstos em lei própria dos temporários. A nomeação e posse do servidor temporário ocorrerá mediante concurso público ou não, dependendo da conveniência do ente público previsto em lei. Atos administrativos é toda manifestação unilateral de vontade da administração pública que, agindo nesta qualidade, tenha por fim imediato resguardar, adquirir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si, e o ato jurídico que concretiza o exercício da função administrativa do Estado, como todo ato jurídico constitui, modifica, suspende e revoga situações jurídicas, é a exteriorização da vontade de agentes da administração com o fim de atender ao interesse público. Teoria dos motivos determinantes. O motivo do ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação de vontade. Finalidade. Deve sempre ser o interesse público. Forma. É o revestimento exteriorizador formal. Motivo. É expresso em lei, atos vinculados ou advém do critério do administrador, ato discricionário, diferente de motivação que é a exposição dos motivos. Objeto ou conteúdo é aquilo que sofrerá a ação do poder público. Mérito é a valoração dos motivos e a escolha do objeto do ato administrativo. Atributos. Presunção de legitimidade. Todos os atos nascem com ela. O ônus da prova em questão de invalidade do ato administrativo se transfira para quem a invoca. Autoexecutoriedade. Torna possível que a administração execute de imediato o ato administrativo, independentemente de ordem judicial. Imperatividade ou coercibilidade. E impõe a coercibilidade para o cumprimento. Exigibilidade. Multa. Tipicidade. Deve corresponder a tipos previamente definidos pela lei. Procedimento administrativo é a sucessão ordenada de operações que propiciam a formação de um ato final. Classificação quanto ao regramento, atos vinculados, vinculado à lei. Caso todos os elementos estejam presentes, o administrador é obrigado a praticar o ato administrativo. Caso contrário, ele estará proibido da prática do ato. Possuem todos os seus requisitos definidos em lei. Atos discricionários. São atos realizados mediante critérios de oportunidade, conveniência, justiça e equidade, implicando maior liberdade de atuação da administração. O administrador pode decidir sobre o motivo e sobre o objeto do ato. Quanto à supremacia do poder público, atos de império. Atos onde o poder público age de forma imperativa sobre os administrados, exemplos. A desapropriação e a interdição de atividades. Atos de expediente. Dar andamento aos processos. Atos de gestão, direito privado, contratos de locação. Quanto à natureza do ato, atos-regra. Traçam regras gerais. Regulamentos. Atos subjetivos referem-se a situações concretas de sujeito determinado. Atos-condição. Somente surte efeitos caso determinada condição se cumpra. Quanto à formação, atos simples. Manifestação de vontade de apenas um órgão público. Atos complexos, compostos, mais de um órgão necessitam público da aprovação de outro órgão. Quanto aos efeitos, constitutivo. Um novo direito, como permissão de uso de bem público, ou impondo uma obrigação como cumprir um período de suspensão. Declaratório. Afirma ou declara uma situação já existente. Não cria, transfere ou extingue a situação existente, apenas a reconhece. Modificativo. Altera a situação já existente. Mais. Alteração do horário de atendimento da repartição. Extintivo. Desconstitutivo.
põe termo a um direito ou dever existentes. Exens, demissão do servidor público. Quanto à abrangência dos efeitos internos, no âmbito interno da administração pública, não atingindo terceiros. Externos, tem como destinatárias pessoas além da administração pública. Quanto à validade, válido, atende a todos os requisitos legais, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Nulo é o que nasce com vício insanável, ou seja, um defeito que não pode ser corrigido. Anulável é o ato que contém defeitos, porém, que podem ser sanados. Inexistente é aquele que apenas aparenta ser um ato administrativo, produzidos por alguém que se faz passar por agente público, sem selo. Ex multa emitida por falso policial. Quanto à execuibilidade, perfeito, completou seu processo de formação, estando apto a produzir seus efeitos. Imperfeito, não está apto. Pendente, sujeita-se à condição, mas já completou seu ciclo de formação. Consumado, nada mais há para realizar. Exis, exoneração. Espécies de ato administrativo. Atos normativos. Contém um comando geral do Executivo, visando o cumprimento de uma lei. Generalidade e abstração, decreto geral que regulamenta uma lei, ou individualidade e concreção, decreto de nomeação de um servidor. Atos ordinatórios. Visam a disciplinar o funcionamento da administração. Podem ser expedidos por chefes de serviços aos seus subordinados. Atos negociais. Contém uma declaração de vontade da administração. Atos enunciativos. A administração se limita a certificar ou a atestar um fato ou emitir uma opinião. Atos punitivos. Contém uma sanção imposta pela lei e aplicada pela administração, visando punir as infrações. Extinção dos atos administrativos. Extinção natural. Extingue-se pelo natural cumprimento do ato. Revogação. A administração não mais julga oportuno e conveniente o ato. Anulação. Invalidação. Vício. A anulação age retroativamente. Todos os efeitos provocados pelo ato anulado também são nulos. Convalidação. A administração aproveita atos administrativos com vícios sanáveis. Cassação. Beneficiário descumpre condições. Caducidade. Nova legislação. Perda de efeitos jurídicos. Revogação e invalidação dos atos administrativos. A revogação é o ato pelo qual a administração pública retira definitivamente um ato do ordenamento jurídico mediante outro ato administrativo, podendo a revogação ser total, aberrogação, ou parcial, derrogação. O Poder Judiciário somente pode anular o ato administrativo ilegítimo. Revogação pode ser expressa ou tácita. É expressa quando a administração pública declara que o ato está revogado, e tácita quando a administração pública dispõe a respeito de uma situação de maneira incompatível com outra já existente. Ao contrário da revogação, a invalidação é o ato administrativo praticado em desconformidade com o ordenamento jurídico, devendo ser extinto. Atos administrativos absolutamente inválidos não produzindo qualquer efeito. Relativamente válidos ou anuláveis, com efeitos passados que ainda persistem. E os irregulares, com defeitos irrelevantes que permitem a convalidação. Anulação e revogação dos atos administrativos. A convalidação corresponde ao ato posterior que sana o vício. A ratificação corresponde ao ato praticado pelo agente competente que aproveita o ato praticado por agente incompetente, corrigindo. A anulação, que também pode ser ordenada pelo judiciário, opera efeitos retroativos. A revogação não pode incidir sobre atos que já exauriram seus efeitos. A extinção dos atos administrativos, a anulação produz efeitos retroativos à data em que foi emitido efeitos ex tunc, ou seja, a partir do momento de sua edição, pauta-se pelo princípio da demanda, iniciativa da parte, mandado de segurança, etc., atos lesivos ao patrimônio público. O incompetência, o vício de forma, o ilegalidade do objeto, o inexistência dos motivos, o desvio de finalidade. A teoria das nulidades. Duas diferenças básicas entre a nulidade e a anulabilidade. A primeira é que a nulidade não admite a convalidação, ao passo que na anulabilidade ela é possível. A segunda é que a nulidade pode ser decretada pelo juiz ex officio, sem provocação da parte interessada. Dois polos antagônicos,
os monistas e os dualistas. Para os monistas, é inaplicável a dicotomia das nulidades, o ato administrativo será nulo ou válido. Para os dualistas, os atos administrativos podem ser nulos ou anuláveis, de acordo com a maior ou menor diferença predominante entre nulidade e anulabilidade em direito administrativo baseia-se quase que exclusivamente na possibilidade de convalidação. Logo, no ato absolutamente nulo, impossível é a sua convalidação, enquanto que nos atos anuláveis é possível. Nulos são os atos que não podem ser convalidados, pois se o mesmo conteúdo fosse novamente produzido, seria reproduzida a invalidade anterior vícios. Os atos nulos, portadores de vícios insanáveis ou expressamente declarados nulos por disposição expressa de lei, podem ser invalidados a qualquer tempo. Mesmo o ato viciado pode ser executado, o ato nulo é eficaz enquanto não se proclama nulidade. O desvio de finalidade ocorrerá tanto quando o agente praticar ato com fim que não atenda ao interesse público. Vício sanável, que gera anulabilidade, e vícios insanáveis, que geram as nulidades. A grande maioria